Amados irmãos, nós vamos nessa noite dar continuidade à nossa série expositiva no livro de Romanos. Desculpe, no livro de Apocalipse. Romanos está sendo na EBD, né? Então, no livro de Apocalipse. Deixe-me dizer logo de início que o livro de Apocalipse, ele é um livro complexo, um livro difícil, e nós chegamos agora num dos textos mais debatidos no meio evangélico, que é o texto sobre o milênio. Esse texto divide o meio evangélico em pelo menos 3 interpretações diferentes. Nós estaremos vendo aqui e tentando compreender melhor o texto. Existem alguns textos na Bíblia que, se nós pudéssemos, como pregadores, nós pularíamos, porque são textos complexos, difíceis, mas sabemos que Deus deixou esses textos para que nós reconhecêssemos a nossa pequenez e para que a igreja fosse edificada com estas verdades. Então, eu estou dando essa introdução porque eu vou precisar muito da sua concentração. Se eu já preciso nos cultos que temos tido no passado, hoje um pouco mais. Então, quero que você se concentre, nós vamos trabalhar alguns argumentos, os irmãos vão tentar entender. Se você não compreender, você anota e depois você pode conversar comigo, e está sendo gravada a mensagem, você pode escutar 2, 3, 4, 5 vezes até compreender todos os argumentos, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1. Vamos ler nesta noite dos versículos 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar. Deus amado, suplicamos entendimento, suplicamos que o Senhor nos ajude na compreensão correta, e pedimos que o Senhor cresça enquanto o pastor diminui. Em nome de Cristo. Amém. Na última mensagem, só para contextualizar os amados irmãos, estivemos abordando no capítulo 19 a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Notamos que Jesus veio para julgar o anticristo e o falso profeta. Nós conhecemos esta falsa trindade no livro de Apocalipse: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Vimos que as bestas, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre, uma descrição de juízo.
que traz para nós alguns contrastes que precisam ser notados. O primeiro contraste tem a ver com a ênfase que é dada no juízo, tanto do anticristo quanto do falso profeta, já que todos, naquela época, quando Jesus Cristo voltar, serão assassinados por uma espada que sai da sua boca. Mas estes dois personagens foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. É interessante entender que quando nós nos referimos ao destino final, ao lago de fogo e enxofre, todos estarão vivos no lago de fogo e enxofre, pois os mortos ressuscitarão, passarão por um juízo chamado Grande Trono Branco, e só depois eles serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. No caso do anticristo, no caso do falso profeta, eles já receberam a sua condenação final. Eles já estão no lago de fogo e enxofre. Eles inauguraram o lago de fogo e enxofre. Nem toda inauguração é boa, né? E aqui é um caso. Temos ainda um outro contraste. E este contraste nos liga ao capítulo 20. Isso é muito importante. Qual é o contraste? É o contraste entre as duas bestas, o anticristo, o falso profeta e o dragão, a antiga serpente. Por que nós temos essa descrição, a antiga serpente? Porque é um apontamento para o Éden, lembra? Então no Éden tem uma serpente tentando Adão e Eva, e aqui nós temos essa serpente agora sendo descoberta, a sua identidade agora é revelada de uma maneira mais explícita. É o dragão, é Satanás. Nós temos então um contraste entre o juízo das duas bestas, o juízo final que elas receberam, e o juízo de Satanás, que não é ainda um julgamento final. A volta de Jesus não decreta ainda o fim da ação de Satanás. Isso é muito importante entender. Quando Jesus voltar após a tribulação, alguns eventos ainda ocorrerão antes do que nós chamamos de novo céu e nova terra. Um dos personagens que ainda terá proeminência, ainda será destacado após o período da tribulação, é justamente Satanás, a antiga serpente, que após os 1000 anos será solta, será libertada, estará tentando, seduzindo as nações, para que haja uma última batalha contra o Senhor Jesus. E é a batalha que nós conhecemos como Gog e Magog. É esta batalha, uma batalha que foi descrita no livro de Ezequiel. Se os amados irmãos estão lembrados, eu tenho feito muitas ligações com o Antigo Testamento. E na mensagem passada eu já fiz algumas ligações com Ezequiel. Se você quer entender a guerra de Gog e Magog e estas descrições, você começa a ler Ezequiel a partir do capítulo 39 e você vai seguindo até o capítulo 46 e você vai notar a descrição deste período, a descrição desta batalha, a descrição desta guerra que acontecerá. Para que você entenda bem esta questão do milênio que Apocalipse 20 trata, nós precisamos tratar de 3 posições, porque para definir milênio, eu preciso definir à luz de uma posição teológica. Então isso é importante, até para definir algo simples, ou que parece ser simples, mas depende da minha posição, ou dependendo da minha posição, eu defino então esse período. Nós temos basicamente 3 linhas de pensamento. Você vai ter os pré-milenistas, você tem os amilenistas e você tem os pós-milenistas. E nós precisamos entender um pouquinho a diferença entre eles, porque isto vai variar muito na interpretação, principalmente de Apocalipse, capítulo 20. Os pré-milenistas, ou seja, nós. E dentro dos pré-milenistas, só que abrindo um parênteses, ainda há diferenciação. A pré-milenista histórica, a pré-milenista futurista, mas eu não vou entrar em cada detalhe aqui, eu vou trabalhar de uma maneira um pouco mais macro, cada uma dessas posições, porque há sempre detalhes que se divergem dentro da mesma posição. Os pré-milenistas, nós,
Acreditamos no quê? Acreditamos que após a volta de Jesus, após os 7 anos de tribulação, quando Jesus já vai voltar com a sua igreja, porque nós já fomos arrebatados, será inaugurado um período de 1000 anos, onde Cristo irá governar na terra. Então é pré-milenista. Cristo volta antes, anti-milênio. Então ele volta antes do milênio para inaugurar então o milênio. Nesse período, Cristo irá governar na terra, um período futuro. Satanás será preso no abismo e Cristo reinará com cetro de ferro. O governo será de Cristo. Será um tempo de paz, será um tempo de prosperidade, em que habitará Cristo juntamente com todo o seu povo, que vai entrar então no milênio. Todos os crentes que já morreram e foram ressuscitados, tanto nos referindo à igreja que foi arrebatada, quanto os crentes do Antigo Testamento que serão ressuscitados após a tribulação, quanto os crentes da própria tribulação entrarão no milênio. Aqueles que morreram na tribulação serão ressuscitados. Aqueles que estão vivos entrarão vivos dentro do milênio. Após os 1000 anos, Satanás será solto, enganará as nações, e então ele será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. E aí teremos novos céus e nova terra. Esta é a visão pré-milenista que eu estarei trabalhando e argumentando aqui. Temos uma outra visão, é a visão amilenista. É uma visão também que tem ganhado muito destaque no Brasil e entre muitos teólogos. Existem teólogos de peso nessa posição, mas que entendem ser uma posição equivocada. Só para que você possa entender, basicamente os presbiterianos estão nesta posição, para que a gente possa ser mais claro em relação à posição. O termo amilenista, ele é um pouco enganoso, porque nos dá a ideia de ausência do milênio. É como se não existisse milênio, é amilenista, mas não é essa a ideia. Eles não têm uma descrença no milênio. Eles na realidade não acreditam, ou não acreditam, que o milênio é futuro e na terra. É isto o que o amilenista não acredita. Ele não acredita no milênio que acontecerá após a vinda do Senhor Jesus Cristo e na terra. O que o amilenista então trabalha? Acredita. Ele acredita sim no milênio literal. Ele acredita nisso. Mas eles acreditam que o milênio já está acontecendo. Eles acreditam que o milênio é hoje, agora mesmo. Nós estamos passando pelo milênio. Mas vou explicar melhor para você entender a diferença do amilenista para o pós-milenista, porque tem um detalhe aqui. Na visão do amilenista, Satanás já está preso. Esta é a visão do amilenista. Para eles, a prisão de Satanás, descrita no abismo, é apenas uma descrição simbólica para uma limitação e não uma verdadeira prisão por 1000 anos. Ele apenas foi limitado em seu agir e proceder, e foi impedido de enganar as nações. O milênio para o amilenista, como eu disse, já está acontecendo, mas não está acontecendo na terra. O milênio para o amilenista está acontecendo nos céus. É o estado intermediário. Todo aquele que morre hoje, ele entra no milênio. Esta é a posição amilenista. Quando o Apocalipse fala de 1000 anos, o amilenista afirma que isso não é literal. Corresponde a todo um período entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda. Então não se trata de 1000 anos, se trata de um número que simboliza um período. Quando Jesus voltar, acontecerá então o juízo, os novos céus e nova terra. E não terá a inauguração de um milênio futuro, porque o milênio já está acontecendo. Você pode notar que o amilenista também é pós-milenista. Ele acredita que o milênio está acontecendo e que Jesus volta após o milênio, só que é um milênio espiritual, um milênio que está acontecendo nos céus.
O amilenista também acredita que essa primeira ressurreição, que é citada aqui em Apocalipse capítulo 20, não é uma ressurreição corpórea, física, mas se trata de regeneração. Quando se fala em Apocalipse 20 desta primeira ressurreição, eles entendem que isto é regeneração. Por quê? Porque nós já estamos vivendo no milênio, então esta ressurreição não é uma ressurreição física, é uma ressurreição espiritual. Estávamos mortos e passamos a ter vida. O pós-milenista é uma posição mais rara na atualidade, principalmente no Brasil, e acredita também que Satanás já está preso no presente, já está limitado, da mesma forma que o amilenista acredita. Também já defende que o milênio se faz presente hoje. Então, o pós-milenista acredita que nós também já estamos no milênio. A diferença do amilenista para o pós-milenista é que enquanto o amilenista afirma que o milênio está acontecendo nos céus, duas realidades paralelas, está acontecendo no céu e nós estamos vivendo aqui na terra, o pós-milenista já acredita que o milênio é na terra e que o milênio já está acontecendo. Por isso, o pós-milenista tem uma visão muito otimista do mundo, muito otimista da vida. Ele entende que as coisas estão melhorando. Ele entende que ano após ano, século após século, as coisas estão melhorando e vão melhorar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é a visão do pós-milenista. Ele entende que a descrição que nós temos na tribulação de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, isto já aconteceu. Aconteceu quando? Aconteceu no período de Nero. Então aconteceu dentro daquele período, e o marco é o ano 70 depois de Cristo, que é a destruição do templo. Quando o templo foi destruído, a partir dali, então, nós temos um marcador cronológico para o início do milênio. Então, tudo que você tem aí descrito em Apocalipse, capítulo 6 em diante, quando se trata do juízo, isto já aconteceu para o pós-milenista. Jesus voltará após o milênio e então inaugurará aí o seu período de glória. Note que são 3 visões completamente diferentes, baseadas no mesmo texto. Estão olhando para o mesmo texto, estão com a mesma Bíblia na mão e têm posicionamentos completamente diferentes. Se fosse fácil, não haveria tanta divergência assim dentro da academia. Então a questão do milênio, meus amados irmãos, gira basicamente em torno de Apocalipse capítulo 20. Gira basicamente em como você interpreta o livro de Apocalipse e este texto especificamente. Vamos então tentar entender melhor esse texto. Leia aí comigo os 3 primeiros versículos. Leia com muita atenção. Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Nota que o primeiro versículo vai falar de um anjo. Nós já temos estudado que o livro de Apocalipse é um livro angelical, tem muitos anjos neste livro, nós já temos notado isso. E aqui não foge a regra, tem mais um anjo aparecendo. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Meus irmãos, eu acredito que o primeiro aspecto que nós precisamos notar e entender, apreciar dentro desse texto, é basicamente uma sequência que nós temos advinda do capítulo 19,
notando que a descrição que nós temos nestes versículos do capítulo 20 é na realidade uma sequência da vinda do Senhor Jesus Cristo. É mais um episódio que acontecerá a partir da vinda do Senhor Jesus. Note que se trata de uma descrição de juízo sobre Satanás, neste caso. E Jesus, na sua vinda, ele veio, ele julgou os ímpios, ele lançou no lago de fogo as duas bestas e ele prendeu Satanás. Eu estou enfatizando esta continuidade do juízo de Deus para com os ímpios, para com as bestas e para com Satanás, porque o versículo 1 do capítulo 20 parece ser uma outra sessão, mas na realidade se trata de uma sequência de eventos que acontece a partir da vinda do Senhor Jesus. Esta ênfase é importante, esta sequência de juízo é importante, porque se trata de uma leitura natural do texto. Se você vai lendo o texto, você nota que a meretriz já foi julgada, que agora o falso profeta já foi julgado, os ímpios já foram julgados e agora Satanás, ele é julgado. Os amilenistas, eles acreditam que o capítulo 20 é uma seção completamente diferente do capítulo 19, ou seja, os primeiros versos do capítulo 20 não seriam uma sequência do juízo de Jesus. É o que eles chamam de uma nova cena de recapitulação. O que é isso, pastor? O que é essa ideia de recapitulação? Existem maneiras de você estruturar o livro de Apocalipse. Você pode estruturar o livro de Apocalipse de uma maneira cronológica, entendendo uma sequência cronológica de eventos. Você pode estruturar de uma maneira lógica. Você pode estruturar a partir de uma visão cronológica e lógica, como nós temos visto, por exemplo, a ênfase nos céus, a ênfase na terra, e eu tenho trabalhado aqui esta ideia que não é meramente uma ênfase cronológica, mas tem uma ênfase lógica dentro do texto. Ou você pode estruturar o livro de Apocalipse como 7 repetições. Então o livro estaria trabalhando ou tratando de um assunto, e ele é estruturado em 7 repetições. E estas repetições estão lidando com o período da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Então nós teríamos 7 ciclos de descrições sobre este período. É assim que o amilenista trabalha. E a partir do capítulo 20 você teria aí mais uma recapitulação. Recapitular o que? Relembrar o que? Relembrar a ideia da vinda do Senhor Jesus Cristo no primeiro momento dele ali no primeiro século até a sua segunda vinda. Então é uma descrição de todo esse período. Então são 7 descrições ou 7 recapitulações, como são conhecidas. Em outras palavras, trata deste período aí que é descrito como milênio, o período da primeira vinda até a segunda vinda pelos amilenistas. A história começa a ser contada novamente a cada recapitulação. Então você tem uma recapitulação, a história de Jesus, a salvação de Jesus, a vinda de Jesus. Aí você tem uma nova recapitulação, falando sobre o que? A vinda de Jesus, a salvação de Jesus, a morte de Jesus, a vinda de Jesus. Terceira recapitulação, falando sobre o que? A morte de Jesus, a vinda de Jesus. Então são 7 recapitulações. A base para isso é que se trata de uma literatura apocalíptica. E sendo uma literatura apocalíptica, nós teríamos este efeito de recapitulação sendo possível. Só para que os irmãos possam entender, isto é uma tese, é uma teoria. Porque muitas das vezes se encara as recapitulações, ou se fala das recapitulações, como se fosse uma estrutura muito clara de ser enxergada na Bíblia. Você vai para o Apocalipse e você vê logo de cara 7 estruturas aí bem divididas. Meus amados irmãos, não é assim. Tanto que Apocalipse capítulo 20 é tratado como uma nova recapitulação, e é difícil você notar
o que esse texto está recapitulando. Então é o que nós precisamos aqui notar. O capítulo 20, então, ele é tratado pelo amilenista como o início da história. Então vai recontar novamente a história. A grande pergunta que se faz para quem interpreta a partir da recapitulação é a seguinte: o milênio, esse período de 1000 anos que está descrito aqui em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 1 a 6, ele recapitula o quê? Onde está o ponto que ele recapitula? Onde você encontra no Novo Testamento um período tal qual este período que está sendo aqui descrito, um período de 1000 anos. E este é um problema, porque nós não encontramos nos evangelhos, na história de Jesus, nenhum momento, um período tal qual este que está sendo descrito aqui em Apocalipse capítulo 20. Diante desta questão e desta problemática, o milênio precisa ser interpretado de uma maneira figurativa, de uma maneira simbólica. Então a ideia é a seguinte: não é que o milênio se trata de 1000 anos literais, é que o milênio se trata de um período. Que período? O período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É assim que se explica a recapitulação do milênio. A ideia é que esses 1000 anos que são citados em Apocalipse capítulo 20 não seria 1000 anos literais, e apenas anos simbólicos, figurativos, para o período entre as duas vindas. Os amilenistas afirmam que Apocalipse 20 trata do mesmo assunto e do mesmo evento que Apocalipse capítulo 12, o mesmo assunto. Então a ideia é, nós vamos recapitulando, e nós perguntamos onde está esse conteúdo do capítulo 20. Aí eles apontam para Apocalipse capítulo 12, que trata do mesmo assunto, segundo o amilenista. Abra lá, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. Nós já trabalhamos esse texto, nós já estivemos explicando esse texto, mas precisamos agora trazê-lo à tona por conta desta alegação de mesma temática na recapitulação. Diz o seguinte, Apocalipse 12, versículo 12: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Note que não é tão simples e não é tão fácil afirmar que a descrição de Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, equivale a Apocalipse capítulo 12. Em alguns momentos precisamos usar aí a nossa criatividade. Primeiramente, é preciso que nós possamos entender que a presença de elementos semelhantes não nos dão margem ou bagagem para que eu possa afirmar que se trata de uma mesma situação ou evento. Nós temos descrições semelhantes, mas isso não significa que se trata do mesmo evento, não significa que se trata do milênio aqui. Existem semelhanças entre Apocalipse capítulo 20 e Apocalipse capítulo 12? Sim, existem. Ambos, por exemplo, descrevem uma batalha espiritual, que envolve Satanás. Satanás é descrito como sendo derrubado. Nós temos aí Satanás sofrendo penalidade, tanto em Apocalipse capítulo 12, quanto em Apocalipse capítulo 20. Mas as distinções entre os textos indicam que estas passagens descrevem batalhas diferentes, em períodos diferentes. Por exemplo, existem dois destinos diferentes descritos aqui para Satanás.
Em Apocalipse capítulo 12, Satanás é lançado do céu para onde? Para a terra. Em Apocalipse capítulo 20, Satanás é lançado no abismo. E eu teria então que afirmar que abismo em Apocalipse significa terra. E isto é problemático, porque de fato não significa terra. Você também tem dois resultados diferentes quando analisa os dois textos. Em Apocalipse capítulo 12, Satanás sendo lançado à terra, resulta em mais enganações às nações. É interessante isso. Satanás ele é lançado à terra, e após o capítulo 12, você começa uma bateria de descrições onde o anticristo, o falso profeta, eles começam a enganar os povos através da religião, e nós já vimos, inclusive, que a grande meretriz, ela seduz os povos, ela engana os povos, e tanto a grande meretriz como as bestas estão sendo utilizadas por Satanás em toda esta obra. Então Satanás é lançado sobre a terra, mas ele continua enganando as nações. Abra em Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Nós temos aí a descrição da besta, e facilmente, claramente, você nota que são instrumentos do diabo neste processo. E é dito o seguinte no versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. O falso profeta aqui apontando para o anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então o que nós temos aqui? Nós temos estes instrumentos do diabo, o falso profeta e o anticristo, seduzindo as nações, enganando as nações e usando a religião como instrumento de engano. É o que nós encontramos. E isto acontece após Satanás ser lançado em terra. Quando você avança um pouquinho, vá para o capítulo 19, versículo 19 e 20. Capítulo 19, versículos 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Então o que nós encontramos após Apocalipse capítulo 12? Nós encontramos o agir claramente das duas bestas, do anticristo, do falso profeta e da grande meretriz. E a descrição é que eles estão seduzindo as nações, estão enganando as nações. Em Apocalipse capítulo 20, o que nós temos? Nós temos que Satanás é preso para que ele não engane mais as nações. E você tem uma diferença aqui. No primeiro momento, ele foi lançado em terra, e o que nós vemos como consequência são as nações sendo enganadas. O que nós vemos em Apocalipse capítulo 20, que ele é preso para não mais enganar as nações, e ele não vai mais enganar as nações por um tempo limitado, por 1000 anos, como se descreve então em Apocalipse capítulo 20. Os dois períodos são períodos também diferentes. Em Apocalipse capítulo 2, Satanás sabe que o seu tempo é curto, esta é a descrição. Ele é lançado na terra, e ele tem um tempo curto a partir de agora. Em Apocalipse capítulo 20, ele será lançado num abismo de trevas por 1000 anos, e o tempo curto de Satanás é após os 1000 anos, quando ele for solto e estiver enganando as nações. Meus amados irmãos, afirmar que Apocalipse capítulo 12 equivale a Apocalipse capítulo 20 é uma interpretação, no mínimo,
forçada, no mínimo. É difícil entender que se trata do mesmo evento e dos mesmos detalhes, mesmo sabendo que quando se afirma ou se defende as recapitulações, afirma-se que pode ter diferenças, detalhes, acréscimos, mas quando nós comparamos Apocalipse capítulo 12 com Apocalipse capítulo 20, os detalhes são muito diferentes, e é difícil então aceitar que se trata do mesmo evento. Nós temos, durante toda a história descrita nas Escrituras, muitas batalhas, e nós temos também algumas batalhas que são travadas por Deus e Satanás. Não que Deus precise estar ganhando de Satanás dia após dia, porque o Satanás já está derrotado, já está condenado, mas a Bíblia descreve essa tensão o tempo inteiro. Por exemplo, Jó, lembra de Jó? O que acontece em Jó? Tem uma espécie de batalha entre Deus e Satanás, uma espécie de desafio ao redor da vida de Jó. Satanás já foi vencido? Sim, mas Deus resolveu, em sua soberania, humilhar e envergonhar Satanás através da vida de Jó. E esta é uma batalha. Então algumas batalhas vêm sendo travadas no decorrer da história, são descritas pela Bíblia. Quando Jesus veio ao mundo e ele então inaugura o reino, nós temos então o início de uma batalha sendo travada. Satanás então tem uma derrota, não é a derrota final, mas tem também uma derrota, e assim o livro vai prosseguindo até a derrota final de Satanás. Então nós já temos visto, por exemplo, que a Bíblia fala de muitos anticristos até o anticristo final, que a Bíblia fala de muitos falsos profetas até o falso profeta final, e tem muitas batalhas com Satanás até a batalha final. Não significa que é a mesma batalha, mas significa que são batalhas até o momento onde não haverá mais nenhuma batalha, porque Satanás será vencido definitivamente, lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos notar que esta recapitulação ela é complicada de ser aceita por conta dessas alegações e algumas outras. Quanto à questão dos 1000 anos, será que os 1000 anos são simbólicos ou estes 1000 anos são literais? Será que haverá um tempo de 1000 anos na terra onde Cristo governará, ou esses 1000 anos é apenas um apontamento para um período que não significa 1000 anos, é só uma marca simbólica? Meus amados irmãos, não há nenhuma razão para que este período seja interpretado de uma outra maneira que não seja uma maneira literal. Nós temos que ter cuidado quando nós fugimos da interpretação literal, porque facilmente cairemos numa hermenêutica alegorizante. Facilmente poderemos alegorizar os textos, quando nós não atentamos então para a literalidade dos textos. Não é que nós não reconhecemos as figuras, não reconhecemos os símbolos. Todos que interpretam literalmente precisam reconhecer símbolos e figuras de linguagem, mas nós não podemos interpretar tudo à luz de símbolos. Não podemos meramente apelar para o tipo de literatura para afirmar que é simbólico. O livro de Apocalipse é uma literatura apocalíptica, logo o que nós encontramos é simbólico. Não, nós temos literalidade dentro desses textos, e uma literalidade que até mesmo os amilenistas concordam. Muitas das vezes não concordam com a mesma interpretação que nós temos, mas que precisa ter literalidade no texto apocalíptico, precisa, senão nós ficamos reféns de interpretações aí mirabolantes. Quais são os critérios para que eu interprete um termo ou uma expressão como simbólica ou figurativa? Isso é muito importante, para que eu não possa sair dando qualidades, qualificações ou identidade aos símbolos sem que eu tenha uma base. Nós devemos interpretar literalmente, a menos que o significado se torne absurdo. Vou repetir. Nós devemos interpretar a Bíblia literalmente, a menos que a interpretação se torne
absurda. A única abordagem concebível para qualquer tipo de literatura nas Escrituras é a linguagem ou a interpretação literal, a menos que, interpretando literalmente, nós notemos um forçar da barra dentro do texto, onde a natureza da linguagem foi forçada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês mais ou menos o seguinte: Jesus, no Evangelho de João, ele, por muitas das vezes, é comparado com algumas coisas. Jesus, por exemplo, é considerado a porta das ovelhas. Isto significa que Jesus é feito de madeira e tem um trinco? Não. Isto é absurdo interpretar assim? É absurdo. É por isso que nós não interpretamos desta maneira. E nós entendemos que isto é simbólico, figurativo. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, todos devem entender que Jesus é uma árvore, certo? Errado. Jesus não é uma árvore. Ele está usando uma analogia da época das pessoas para trazer algumas qualidades ou para trazer alguma verdade. Interpretar Jesus como uma porta, Jesus como uma árvore, é absurdo. Por isso nós não interpretamos esses textos de maneira simbólica, porque nós entendemos que é figurado. Mas mesmo a figura, ela tem um sentido objetivo. Quando Jesus diz que ele é uma porta, você precisa entender o que é uma porta para você entender o que Jesus está querendo dizer. Eu não posso sair interpretando que Jesus é uma porta da maneira que eu bem entender. Da mesma maneira, quando Jesus diz que ele é uma videira, eu tenho que entender o que é uma videira objetivamente, para que eu possa entender o que Jesus quer dizer com aquilo. Então, mesmo nos símbolos, há literalidade, há objetividade. E se um símbolo não exige ser interpretado como símbolo, ou um texto, melhor dizendo, não exige ser interpretado como símbolo, nós não precisamos interpretar simbolicamente, porque o texto não se torna absurdo diante da interpretação literal. Pare e reflita. Se Deus quisesse nos ensinar que Apocalipse capítulo 20, nesse texto que nós lemos dos versículos 1 a 6, se Deus quisesse nos ensinar que haveria no futuro um reino e que esse reino duraria 1000 anos, como é que Deus iria se expressar? Será que Deus expressaria completamente diferente do que está aqui? Será que Deus pode ser mais claro ao interpretar ou apontar para um reino do que ele interpretou aqui? Então entendam, meus amados irmãos, que interpretar esse texto como o período que vai da primeira vinda à segunda vinda é uma interpretação autoral, é minha interpretação sobre o texto. Não significa que o texto está dizendo isto, porque o texto está falando de 1000 anos, mas eu preciso fazer isto dentro desta visão milenista para que eu tenha uma recapitulação, senão eu não terei um gancho. Mas na realidade entendo que o texto é muito claro trabalhando em relação a este período literal de 1000 anos. João, quando ele quis falar de um tempo indeterminado, ele usou outras maneiras. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 20 mesmo. Olha aí, por exemplo, capítulo 20, versículo 3. João usando aí uma expressão para falar de um tempo indefinido. Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. O quê? Pouco tempo. Quanto tempo é pouco tempo? Eu não sei. É indeterminado, é indefinido. João sabia usar uma linguagem indefinida. Ele não precisaria usar esta linguagem dos mil dias para falar de um período, porque tinha maneiras de se fazer isso. Olha o versículo 8 de Apocalipse capítulo 20. Como ele então descreve uma quantidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 8.
e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O que significa dizer que é como a areia do mar? Que é muito, mas é definido? Você sabe exatamente? Então há recursos na literatura apocalíptica para falar do pouco e para falar do muito, mas João não utiliza esse recurso. Ele fala de 1000 anos, e eu não preciso interpretar de uma outra forma e de uma outra maneira. Podemos sim interpretar literalmente o texto sem trazer nenhum prejuízo ou dano, e na realidade corremos até menos risco do que inventar um período para os 1000 anos. E quanto à prisão de Satanás, que é descrita em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6, será que Satanás foi realmente preso, ou Satanás foi apenas limitado em seu agir, como se alega? Não é que Satanás foi preso, vocês não estão entendendo muito bem. Satanás foi limitado em seu agir, ele foi proibido apenas de enganar as nações. Nós precisamos ler essa descrição da prisão de Satanás e seus detalhes à luz de outros textos, porque não é a única vez que se fala de uma prisão de anjos na Bíblia. Apocalipse capítulo 9 possui basicamente a mesma linguagem. Nós temos uma chave, nós temos uma corrente e nós temos um abismo. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 9, nós temos um texto praticamente paralelo ao texto de Apocalipse capítulo 20. No capítulo 9 de Apocalipse, os demônios são soltos do abismo. E em Apocalipse capítulo 20 acontece o inverso: Satanás é preso no abismo. As duas passagens falam de elementos iguais: chave, corrente, abismo, mas não se trata da mesma situação ou mesmo evento. Não é tão simples, meus amados irmãos, considerar Apocalipse capítulo 20 como simbólico, sem ter um prejuízo na interpretação de todo o livro de Apocalipse. Claramente, em Apocalipse capítulo 9, os demônios estão presos num local e eles são liberados em determinado momento. É difícil não interpretar isso literalmente, por mais que a descrição que é feita daqueles anjos como gafanhotos são descrições analógicas, para que a gente possa ter uma ideia do poder daqueles anjos. Lembra lá que eles ferroam como escorpiões, eles são como gafanhotos, animais que traziam grande destruição e faziam grande devastação. Mas a ideia é mostrar o poder daqueles demônios, mas eles estavam claramente presos e foram liberados em determinado momento. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 9, vai lá comigo, Apocalipse 9, versículo 1. Nota aí a linguagem que é feita nesse texto, que João se utiliza. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saíram do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. O abismo não é a terra. Como nós sabemos disso? Porque os gafanhotos saem do abismo para a terra. E foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra. A soltura desses demônios para o tormento dos ímpios também deve ser vista como simbólica, se Apocalipse capítulo 20 for simbólico. Eu não posso interpretar literalmente que esses demônios foram soltos e estão causando grande tormento em determinado período, porque a linguagem é exatamente a mesma. A pergunta que nos sobra ao notar esse tipo de interpretação em Apocalipse é: o que afinal em Apocalipse é literal? O que vai acontecer de fato? O que Deus quis revelar em Apocalipse
se na realidade eu tenho que interpretar tudo de maneira simbólica? Será que nós não estamos interpretando o Apocalipse à luz do texto ou à luz da minha teologia? Será que eu estou deixando o livro de Apocalipse me ensinar, ou eu estou colocando os meus pressupostos no livro de Apocalipse? É importante destacar que a linguagem de Apocalipse 20, ela se harmoniza com outras passagens da Bíblia, porque muitas das vezes é dito o seguinte: não é porque Apocalipse é uma literatura diferente, então os símbolos devem ser encarados de maneira diferente, mas na Bíblia nós temos outras literaturas, como as epístolas, que falam com a mesma linguagem a respeito de anjos aprisionados. Então nota comigo Judas, volta um pouquinho aí para Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 6, Judas 1, 6, leia aí comigo, preste atenção, veja como a linguagem é basicamente a mesma. E os anjos, os que não guardaram seu estado original. Pastor, o que significa isso? Vou expor aqui em Judas, aguarda aí, coloca no coração que vai chegar. Mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em o quê? Em algemas eternas. Para quê? Para o juízo do grande dia. Esses anjos estão presos? Sim ou não? Estão presos. Estão presos com um propósito. Qual o propósito? O juízo do grande dia. E olha que linguagem. Estão acorrentados, estão algemados. A mesma linguagem que nós encontramos no livro de Apocalipse. Logicamente, meus amados irmãos, que essa ideia de correntes, de algemas, é uma maneira de descrever um aprisionamento, porque nós estamos falando de demônios, de anjos. Então não faz sentido nós pensarmos numa corrente ao redor de Satanás. Não é essa a ideia, uma algema nas mãos do anjo. Não é isto que o texto está querendo trabalhar, mas é a ideia de que eles foram presos, de que eles foram guardados, de que eles estão num local isolado, uma espécie de solitária para os anjos, guardados para um determinado momento. 2 Pedro também fala com essa mesma linguagem. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E esta literatura não é uma literatura apocalíptica. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Nota aí comigo. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. A mesma ideia, reservando, guardando-os em abismo de trevas, para um determinado momento, para o juízo. Diante desta cena que nós encontramos descrita no livro de Judas, no livro de 2 Pedro e no livro de Apocalipse, nós temos, meus amados irmãos, a descrição da prisão de Satanás. E Satanás será preso, e nós temos detalhes dados em Apocalipse capítulo 20 a respeito deste aprisionamento. Será que é viável acreditar que Satanás já foi preso, que este evento já aconteceu, que Apocalipse capítulo 20 trata de um episódio ocorrido, ou que está ocorrendo? Ou será que Satanás será preso? Será que isso aponta para o futuro? Normalmente, os amilenistas afirmam que o significado de prisão, ele é explicado a partir do verso 3 do capítulo 20, e que nós temos que entender prisão à luz do capítulo 3. Ele foi preso para não mais enganar as nações. O que nós temos no capítulo 3 não é a explicação da descrição da prisão, mas é o propósito da prisão. Nós não podemos confundir as coisas. Ele foi preso e Deus tem um propósito, que ele não engane mais as nações. Ele pode fazer muitas outras coisas, o amilenista afirma, como andar ao nosso derredor como um leão, querendo nos destruir, nos devorar. Ele apenas não pode enganar as
nações. É isto que se afirma da prisão do diabo, ou seja, Satanás já está preso e ele apenas não pode enganar as nações. Esta é a alegação. Normalmente nós brincamos e dizemos muitas vezes assim para o milenista: imagine se ele tivesse solto. Porque se ele está preso e está desse jeito, imagine a sua soltura. Nós temos pelo menos dois problemas aqui. Primeiro, com esta interpretação da prisão dele antecipada ou atual. Esta visão, meus irmãos, simplesmente não leva em conta a descrição de Apocalipse capítulo 20. Porque Apocalipse capítulo 20 fala inclusive do local que ele foi preso. Fala de um abismo. O propósito da prisão é que ele não engane mais as nações. Isto é fato, nós concordamos. Mas certamente o confinamento dele remove Satanás completamente da terra, remove Satanás de outras funções, limita Satanás não apenas de enganar. Este foi o propósito, ele foi preso para enganar, mas estando preso ele não pode mais fazer nada. Ele, por estar preso, por conta desse propósito, não significa que ele está livre para fazer qualquer outra coisa. Muitas das vezes esta é a ideia: olha, ele está preso, mas ser preso é apenas não poder mais enganar. Não, este é o propósito da prisão. Ele foi preso por isso, mas como ele está preso por isso, ele não pode fazer mais muitas outras coisas, porque ele está preso. O aprisionamento limita o campo de ação de Satanás. Ele está numa espécie de solitária. Esta é a descrição de Apocalipse capítulo 20. Assim como aqueles anjos estavam guardados, ele vai ser colocado no abismo, as portas fechadas, seladas, preso, amarrado, para que ele não possa mais influenciar aí, dentro deste período que nós entendemos como futuro e terreal, terreno, que é o milênio. Além dessa questão, é difícil afirmar que Satanás está preso hoje. É muito difícil aceitar que Satanás já está preso hoje. Porque ele vai ser preso para quê? Para não mais enganar as... Mas é interessante que o que nós encontramos na Bíblia é Satanás enganando as nações. Nós encontramos, a partir do capítulo 12 de Apocalipse até o capítulo da volta do Senhor Jesus Cristo, capítulo 19, ele enganando as nações através da religião, da política, da economia. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, é um texto muito importante, porque se ele não pode mais enganar as nações, o que ele está fazendo aqui? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, nota aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda não está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O que Satanás está fazendo? Cegando o entendimento dos incrédulos, está enganando as nações ainda hoje. Como conciliar um Satanás que não engana mais as nações com um Satanás que cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória, o resplendor de Cristo? Vá para 2 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 13 e 14. Olha a descrição de Satanás, veja como ele é um grande enganador. Nem precisamos falar de João 8,44. O que é que diz em João 8,44? Satanás é o pai da mentira. Então ele está enganando, mentindo ainda. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. O que é que esses homens estão fazendo? Enganando as igrejas, concordam? São falsos apóstolos e eles estão se passando por apóstolos.
E nota o versículo 14, qual é a base para eles fazerem isso? E não é de admirar que eles estão fazendo isso. Por quê? Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás está enganando, está se passando por anjo de luz. Como Satanás está preso? Como Satanás não está mais enganando as nações? Se ele está se passando por anjo de luz, se ele está cegando o entendimento dos incrédulos, se o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, todo aquele sistema governamental é um sistema arquitetado pelo próprio diabo. É difícil entender Satanás preso antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me trazer mais uma questão, já estamos caminhando para um encerramento. Mais uma questão quanto ao milênio. Diz respeito aos versos 4 a 6 de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. E aqui tem um ponto importante em relação à primeira e à segunda ressurreição. Eu quero que você preste muita atenção. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Você lembra do quinto selo? As almas decapitadas estão clamando por justiça. O que temos aqui? As almas dos decapitados agora. Continue. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoram, ou não adoraram, melhor dizendo, a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Agora pense um pouco comigo, reflita comigo. Os amilenistas acreditam que o milênio está acontecendo agora, está acontecendo no céu. Ou seja, todo aquele que morre na atualidade sobe para o milênio, no reino de Cristo. E a base é: Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Então ele já está reinando nos céus. Nós concordamos que ele está reinando, mas não concordamos que é o milênio. Essa é a diferença. É importante esclarecer que nós também acreditamos num reino no presente momento. Nós acreditamos que o reino já foi inaugurado. Várias vezes no Novo Testamento nós temos descrições que o reino chegou, é chegado o reino. Mas nós já temos aprendido aqui na igreja que a maneira de interpretar o reino de Deus é através de uma chave interpretativa que nós classificamos, ou pegamos essa chave de Oscar Cullmann, LED, que a ideia é o já e ainda não. Ou seja, o reino foi iniciado com Cristo, mas não foi ainda consumado. Mas nós não chamamos o reino que foi inaugurado de milênio. Essa é a diferença. Então, o reino de Cristo já se iniciou? Sim. Quando Cristo chegou, ele iniciou o reino. Inclusive, o Sermão do Monte é a ética do reino. O reino foi inaugurado, mas não foi consumado. Mas nós não podemos confundir um reino que existe iniciado por Cristo com um milênio. São duas coisas diferentes e que o amilenista simplesmente equivale. Voltando aí para essa lógica milenista e pós-milenista, de que já estamos no milênio, a primeira ressurreição de Apocalipse 20 já aconteceu. Eu preciso da sua atenção aqui. Apocalipse capítulo 20 não está descrevendo a primeira ressurreição? Essa primeira ressurreição não está ligada ao milênio? O amilenista e o pós-milenista não diz que nós já estamos no milênio?
Então essa primeira ressurreição já está acontecendo, ou já aconteceu. Estão entendendo aqui a lógica? Nós precisamos entender como, o que é isto, como eles interpretam. Então a ideia amilenista e pós-milenista é que a primeira ressurreição descrita em Apocalipse capítulo 20 é regeneração, é salvação. Não é que os corpos tornarão a ter vida. Não se trata de ressurreição, mas se trata de salvação. Esta é a interpretação aqui do amilenista e do pós-milenista quanto à primeira ressurreição. Deixe-me dizer algo. Nós acreditamos na regeneração. Amém? E a descrição que é feita da regeneração é uma descrição de alguém que está morto em delitos e pecados e passou a ter vida. Nós acreditamos nisso. O que nós não acreditamos é que isto equivale à primeira ressurreição. É isto que nós não acreditamos, que o amilenista teima em afirmar. Vamos apontar algumas questões e alguns problemas em relação a isso. O primeiro ponto que nós podemos apontar sobre isso aí tem a ver com o próprio contexto de Apocalipse capítulo 20. O texto, se você ler aí com calma, você vai notar que o texto fala claramente, ou parece apontar claramente, para uma ressurreição física. E como nós sabemos disso? Qual é a evidência? Esta evidência está no versículo 4. Porque o versículo 4 está falando que aqueles que voltaram a ter vida foi aqueles que foram decapitados, foram aqueles que foram assassinados. O texto não fala de vida espiritual e morte espiritual aqui. O texto está falando aqueles que foram decapitados, assassinados, voltarão a ter vida. É ressurreição. Logicamente que não faz nenhum sentido acreditar que aqueles que já foram mortos vão ter uma segunda chance de salvação. Não faz nenhum sentido trabalhar e pensar nisso. Nota aí o versículo 4 comigo. Ele diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Os decapitados aqui, esses assassinados, é simbólico? Para você interpretar a ressurreição deles como salvação, a decapitação tem que ser simbólica. E aí nós temos um problema, porque são justamente aqueles que estão clamando por justiça no quinto selo. Esse texto parece estar falando de morte espiritual e vida espiritual. É disso que esse texto parece estar falando, de salvação. Eu entendo que não. O grande detalhe desse texto aqui, nós temos visto como a última jogada do xadrez, o checkmate, tem sido dado por um homem chamado N.T. Wright. Esse homem, ele escreveu um livro sobre a ressurreição de Jesus. Ele tem muitas heresias, então é um homem que você tem que ler com muito cuidado e atenção. Mas ele escreveu uma obra fenomenal sobre a ressurreição. É uma obra referência em todo mundo sobre a ressurreição. E qual é o detalhe? Ele trouxe um detalhe, ele trouxe um golpe sobre o amilenismo e o pós-milenismo que está sendo difícil de se recuperar. Veja os versículos 5 e 6 de Apocalipse capítulo 20 e eu vou mostrar o que foi que ele explicou. Versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que foi que o N.T. Wright notou trabalhando aqui em relação à ressurreição do Filho de Deus? Ele apontou para essa palavra que aparece na sua Bíblia como ressurreição, tanto no versículo 5 como no versículo 6, e a palavra é anástasis. Ele trabalhou essa palavra grega, e o que N.T. Wright detectou? Ele fez uma pesquisa em toda a literatura do grego koiné, e ele notou o seguinte, que nem na Bíblia, nem na Septuaginta, nem nos pais da igreja, e nem na literatura secular,
do terceiro século antes de Cristo ao terceiro século depois de Cristo, anástasis é usada de maneira a não significar ressurreição no sentido de trazer a vida. Esta palavra precisa ser traduzida como trazer a vida literalmente, voltar à vida. Este é o significado da palavra. E N.T. Wright diz o seguinte: se eu interpretar a primeira ressurreição, esta palavra, como salvação, ou uma ressurreição meramente espiritual, será a primeira vez na história que essa palavra vai ser interpretada dessa maneira. Sam Storms, uma milenista, quando se deparou com essa questão, ele afirmou: este é o calcanhar de Aquiles do amilenismo. Nós não temos resposta para isso. Para você notar que nós não estamos sendo pré-milenistas sem base. Nós não estamos sendo pré-milenistas a ponto da defraudação e deturpação de nenhum texto. Nós estamos sendo milenistas com base, e à medida que nós estudamos, pensamos, lemos os textos, nós notamos que estamos corretos. Por último, o versículo 5 fala dos restantes dos mortos. Notaram aí? Versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que restante dos mortos são estes? Os ímpios. Porque os ímpios ressuscitarão para passar pelo grande trono branco depois. E aqui nós temos uma questão interessante. O que significa reviver? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Uma milenista vai afirmar que aqui é a ressurreição física. A ressurreição dos ímpios é uma ressurreição física para juízo. Qual o nosso problema com isso? O nosso problema, meus amados irmãos, é que se você notar com atenção, o versículo 4, ele também fala que aqueles que foram decapitados, eles reviveram. Notaram isso? Eles reviveram e passaram a reinar com Cristo. A mesma palavra que é utilizada para o momento onde os ímpios passam a reviver é a mesma palavra que é utilizada no versículo 4 para a ressurreição daqueles santos. É a mesma palavra. Então, o que nós temos? Nós teríamos o seguinte: nós teríamos a milenista falando ou afirmando, o reviver do versículo 4, ele é salvação. O reviver do versículo 5 é ressurreição. E aí nós temos um problema, porque é a mesma palavra, dentro do mesmo contexto. E nós entendemos que as duas se tratam de ressurreição física, porque não faz sentido interpretarmos o reviver dos ímpios como salvação. Faz sentido? Não, nós vamos cair no universalismo, todos vão ser salvos. Então, ou nós interpretamos as duas da mesma maneira, ou nós vamos começar a ser tendenciosos na interpretação, porque o contexto é o mesmo e a palavra é a mesma. A verdade é que as duas ressurreições são físicas, tanto a dos santos da tribulação, quando Jesus Cristo vier, quanto a dos ímpios no grande juízo. A grande pergunta que nos é feita ainda pela milenista é a seguinte, e esta pergunta, ela encerra as minhas palavras hoje e vai mostrar um pouco também da nossa posição, das nossas respostas. O milenista argumenta o seguinte: quem são os descrentes que estarão no milênio? Esta é uma pergunta que é feita, porque nós não acreditamos que Satanás será preso por 1000 anos, depois ele será solto por pouco tempo, aí ele volta para enganar as nações, e aí essas nações se levantam contra Cristo na guerra de Gog e Magog. Não é isso que nós acreditamos? E eles perguntam: como Satanás vai enganar as nações? Como isso pode ser possível se no milênio só entrou salvos?
Como isto é possível? Como é possível Satanás vir a regimentar um exército para a batalha? Alguns teólogos afirmam que nem todos os ímpios morreram quando Jesus voltou. Então Jesus volta, mata os ímpios com a espada de sua boca, não é isso? E alguns teólogos dizem, olha, nem todos os ímpios morreram. Eu tenho uma grande dificuldade com esse tipo de interpretação. E eu vou mostrar por quê. Abra em Apocalipse 19, veja comigo os versículos 17 e 18. Eu estou aqui tentando mostrar para você, ou responder para você, quem são estes que serão enganados para a grande batalha por Satanás após o milênio. Alguns afirmam que alguns ímpios entrarão no milênio. Apocalipse 19, versículos 17 e 18. Então vi um anjo, posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais o quê? Carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Jesus vem, e esse grande banquete é o banquete dos ímpios. Lembra? Já preguei sobre isso. Os ímpios são um banquete. Jesus vem e vai matar todos os ímpios. Se essa descrição aqui não for suficiente, vá para o versículo 21 de Apocalipse 19, para você notar que não resta nenhum ímpio para entrar no milênio. Os restantes foram o quê? Mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Todos os ímpios morreram. Esta é a descrição. O juízo vem, mata todos. Nós temos uma sequência aqui de pessoas que irão morrer, uma declaração, e no final do capítulo 19, todos aqueles que ainda restaram morrerão, os ímpios. Então qual é a saída aqui para responder a respeito das pessoas que serão arregimentadas do milênio? Meus irmãos, eu acredito que esta pergunta não é para o pré-milenista. Este problema é do pós-milenista, não é nosso. Na realidade, do pós-tribulacionista, desculpa. Este problema não é nosso. Pré-tribulacionista, pré-milenista. É do pós-tribulacionista. O que é o pós-tribulacionismo? É aquele que afirma que a igreja vai passar pela tribulação, e no final da tribulação, Jesus vem e acontece a ressurreição. Lembram? Ok, o que é que o pós-tribulacionista vai afirmar aqui? Qual é a problemática? A problemática é simples, é a seguinte: eles afirmam que não vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação e uma ressurreição depois da tribulação. Eles afirmam que só existe uma vinda de Jesus, apenas uma. Qual o problema com isso? O problema é que os textos que falam de ressurreição, todos têm que ser deslocados para pós-tribulação, concordam? Porque só tem uma ressurreição. O que é dito em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15? É dito o seguinte, Tessalonicenses: os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados, concordam? Se Jesus volta após a tribulação e ali acontece o que Tessalonicenses descreve e 1 Coríntios descreve, nenhum corpo físico entra no milênio. Por quê? Porque todos os que estiverem vivos e mortos ressuscitarão na vinda de Jesus. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos terão corpos glorificados. E quem vai entrar no milênio? Todos os santos com corpos glorificados. Problema com isso? Isaías, capítulo 65, versículo 20, quando ele vai falar a respeito do milênio, ele vai falar sobre morte no milênio. Morte de que tem um corpo glorificado? Como assim? Então não faz sentido. Então esse problema não é nosso, porque nós entendemos que a igreja foi arrebatada, que 1 Coríntios 15,
que 1 Tessalonicenses 4 apontam para o arrebatamento da igreja, e na ressurreição, quando Cristo voltar, os santos do Antigo Testamento ressuscitarão, e os santos mortos na tribulação, esses que foram decapitados, aqui que Apocalipse capítulo 20 diz, eles ressuscitarão, e eles entrarão no milênio, juntamente com os vivos entrarão com seu corpo físico. Porque a descrição de 1 Tessalonicenses é para o arrebatamento e não para esse momento. E é assim que nós resolvemos o problema. Estes que entraram com o corpo físico, eles vão ter filhos, vão multiplicar gerações, essas gerações vão se rebelar contra Deus, e no final do milênio, são eles que vão se levantar contra Cristo. Então nós não temos o problema de termos apenas corpos glorificados, e nem precisamos dizer que os ímpios entrarão no milênio. Encerrando a mensagem, quero dizer algo para você. Você nota que não é um assunto simples, é um assunto um pouco técnico, um pouco difícil, que merece muita atenção, mas o que deve sobrar para nós, após toda esta exposição e todo este conteúdo? Nós precisamos lembrar, meus amados irmãos, que o plano de Deus é perfeito, e que esse plano vai se desenrolando e se desenvolvendo na história, e que nós somos parte desse plano, que Deus vai concluir esse plano de acordo com as etapas que Ele mesmo estabeleceu, e que nós podemos ficar tranquilos diante da posição que temos em relação ao milênio, porque a posição pré-milenista é uma posição sólida, é uma posição embasada nas Escrituras, e podemos ter a plena certeza de que quando Cristo voltar, estaremos reinando com Ele em glória. Ele volta, os santos vestidos de branco voltam juntamente com Ele para reinar, e estaremos num período maravilhoso, descrito por Isaías, descrito por Ezequiel, um período de paz, um período ainda não sendo o estágio final, mas é um período maravilhoso. O milênio também é um período intermediário, é um período de apenas 1000 anos. Não é ainda a nossa eternidade. A eternidade é o novo céus e nova terra, mas já será um momento incomparável com o momento que temos hoje. Que Deus possa ser glorificado nesse entendimento, e que nós possamos crescer a partir desta base e dessa interpretação. Vamos lá. Deus amado, confessamos a nossa dificuldade de entender verdades tão complexas. Isto nos humilha, Senhor. Isto nos coloca no nosso devido lugar, como humanos, tentando, com a ajuda do Teu Espírito Santo, compreender o melhor possível a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que a nossa mente se amplie, que a nossa esperança na Tua volta, no Teu reino aumente, e que possamos ter a certeza de que nossas interpretações, apesar de falhas limitadas, estão sendo feitas com a máxima diligência, com o máximo cuidado, com o máximo desejo de acertar. Louvado e glorificado seja o Teu nome, pelo milênio que será inaugurado na Tua volta, por reinarmos contigo, e pela consumação que se dará no novo céu e nova terra. Te engrandecemos e agradecemos por este tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos